Boa tarde, amigos do Jornal do Castelo. Estamos iniciando mais uma edição de Conexão Campinas. Conexão Campinas é uma live especial feita para pessoas de bom gosto e inteligentes, como vocês que vão nos acompanhar. Aqui nós discutimos assuntos das mais diversas áreas de interesse da comunidade. Esporte, saúde, religião, política e também meio ambiente. E exatamente para falar sobre meio ambiente, um problema relacionado a meio ambiente, que eu estou recebendo aqui hoje em Conexão Campinas, o senhor João Carlos Figueiró, que é do setor de serviços e gestão das áreas verdes do SESC Campinas. Boa tarde, João Carlos. Boa tarde, Clóvis. Boa tarde a todos. A gente agradece a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho das nossas ações. Nós que agradecemos a sua participação. João, nós fomos surpreendidos no começo dessa semana com uma ação muito agressiva de uma empresa que trabalha para a prefeitura por conta de uma obra que está sendo realizada ali no final, numa área verde, próximo ao pontilhão, abaixo do pontilhão da Avenida Governador Pedro de Toledo. Conta para a gente exatamente o que aconteceu. Ali é uma área que ela é cuidada, ela foi adotada pelo SESC, é isso? Isso, Clóvis. Só para a gente contextualizar um pouquinho da nossa área adotada. Aquela área, nós temos ela como área adotada do SESC desde 2014. Então, o SESC sempre priorizando essas ações de preservação e sempre pensando nas questões de valorização do meio público, adotou essa área para que a gente pudesse ter um pouquinho da extensão do SESC naquele espaço. E desde lá a gente vem com a manutenção e com o investimento na melhoria daquele local para a comunidade. E aí vocês chegaram lá, foi no começo da semana, de repente as máquinas cortando tudo e todo mundo tirando as coisas, inclusive houve extração de árvores. Qual é o quadro que vocês se depararam lá durante essa ação, o João Carlos? Olha, a gente tinha vindo de um histórico que a gente tinha acabado de terminar a nossa revitalização do espaço, né? Então, a gente sempre com investimentos em ações educativas, de preservação ambiental, melhorando a biodiversidade daquela área, principalmente, para torná-la mais atrativa para as pessoas, para inspirar as pessoas. E foram 3 anos de processo dessa revitalização. Quando, na segunda-feira, dia 24, nós chegamos lá e ficamos bastante surpresos com o ambiente que nós encontramos. Havia feito algumas podas, supressões de árvores, já que estavam ali naquele local há mais ou menos uns 40 anos, espécies bem grandiosas que compunham o nosso espaço adotado. E a gente foi pego de surpresa. Quais eram as espécies que havia ali, João Carlos? Olha, de árvores, nós tínhamos ali as tipuanas, são espécies. Ali naquela área a gente tem em torno de 20 grandes árvores, e nesse processo que houve, teve a supressão de 6 grandes árvores. Então foram podas drásticas, realmente, que acabou desconfigurando o nosso espaço que a gente tinha acabado de oferecer aí para a população. Mas o que impactou é que vocês haviam recebido alguma informação à prefeitura, porque ali havia pelo menos 3 ou 4 placas identificando que se tratava de uma área adotada. É evidente que quando há necessidade de fazer uma obra, quando não há, aquilo consta no projeto, não tem como mudar, tem que se tomar uma ação e fazer. Vocês que adotavam a área foram comunicados de alguma forma? Não, a nossa surpresa foi exatamente esse ponto de partida. A gente está ali praticamente 2, 3 vezes por semana com as ações de melhoria do local, do cultivo das espécies, para questões de manutenção. A gente teve uma experiência da reforma do viaduto, onde a empresa nos contactou para poder a gente fazer a remoção das espécies ao contorno do viaduto. Só que essa empresa que está fazendo as obras do viaduto não é a mesma que está fazendo as obras do BRT. São empresas diferentes. Então, a gente ficou bastante surpreso porque existem placas por todo o local,
né, que o SESC adotou aquela área. São placas grandes, então, geralmente, se caminhando no local, a gente se depara com pelo menos umas 4 placas. Então, foi aí a nossa surpresa de não termos sido avisados dessa ação, que poderia ter impedido e dado tempo para nós remover aquelas espécies, né? Então, a nossa preocupação era, a gente entende, com certeza, que o processo de desenvolvimento e o progresso tem essa necessidade, né, de ter algumas obras fundamentais, mas a gente precisaria ter tido um pouquinho mais de tempo para haver um equilíbrio, né, para a gente poder tirar aquelas espécies dali com segurança e também com tempo hábil para fazer um planejamento da área onde a gente ia alocar essas espécies. E depois de que tudo aconteceu, aí vocês foram comunicados 2 dias depois? Isso, nós fomos procurados pelo representante do Departamento de Parques e Jardins na quarta-feira. A ocorrência aconteceu na segunda e nós fomos procurados na quarta. Aí que nós fomos entender realmente qual era o contexto e o que iria acontecer naquele espaço. Nós não tínhamos ideia que passaria uma rua no meio da área. Então, conseguimos entender, né, dialogamos, porque nós prezamos sempre, a premissa da nossa instituição é o diálogo, e a gente acredita que isso poderia ter sido bem construtivo e vai continuar sendo, partindo desse diálogo que a gente tem sempre com as instituições públicas, para agregar o valor nos espaços públicos. João Carlos, vocês conseguiram, eu sei que depois vocês correram para lá, vocês conseguiram salvar algumas mudas, conseguiram recolher algumas mudas para um eventual plantio em outra área? Como fomos pegos de surpresa, então, quando chegamos lá, né, os troncos estavam todos cortados. Então, muitas espécies se perderam porque, aos troncos caírem, acabaram quebrando, esmagando. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu, desde ontem, a gente fez um trabalho aí bastante urgencial para conseguir salvar aquilo que for possível. Então, já estamos removendo. Ontem, a gente passou o dia inteiro lá fazendo esse processo. Hoje também, até 1 hora eu estava lá, e a gente está pegando essas espécies e replantando numa área onde não vai ser afetada pelas obras, né? O SESC, enquanto instituição, vai continuar presente ali no local, que é tão importante para a comunidade, para a população ali do entorno. A gente vai continuar com as nossas ações e a gente está vendo esse acontecimento como uma forma de potencializar. Então, a gente já conversamos com o DPJ, continuamos com o interesse daquela área, do que sobrar, para a gente continuar com essa missão tão grandiosa de investir nas ações de preservação. Então, após a conclusão da obra, vocês vão identificar qual é o espaço possível que vai sobrar e o SESC vai continuar adotando. Já foi oferecido alguma outra área próxima para vocês? Já houve essa manifestação? Ontem nós já conversamos, né? Foi um representante lá novamente. Ele mostrou para a gente qual é a área que vai ser afetada, então nós já sabemos qual é a área. Já demarcaram a área para a gente poder remover tudo que está ali próximo do ambiente onde vai ser feita a obra. Já estamos nesse processo, né, de desocupação daquela área, tentando salvar as espécies que estavam ali. E após esse esvaziamento, a gente tem aí um prazo de 10 dias para a obra começar a acontecer mesmo. E então toda a outra parte que não vai ser afetada pela obra continua sendo a nossa área dotada, onde continuaremos com as nossas ações. Tá certo. E, João Carlos, a empresa que fez contato com você, ou o DPJ que fez contato, foi dito se em virtude dessa extração de todas essas espécies vai ser feito alguma compensação, algum termo de ajuste de conduta ou algum replantio em algum outro local? Sim, eles me explicaram bem detalhadamente que estão sendo extraídas algumas árvores em locais onde a obra está passando, e essa compensação vai acontecer, sim. Eles têm um pacote de compensação que eles estão fazendo de árvores nativas e que serão recompostas em outros locais. A gente também dialogou bastante sobre a questão de ajuda e de auxílio para essa nova transformação que o espaço vai passar.
Então, nós estamos sempre abertos, né, com diálogo com os poderes públicos para que isso aconteça de forma conjunta, né, e bastante Bom, equilibrada. nós, do Jornal do Castelo, do Jornal de Campinas e da mídia de uma maneira geral, a gente acompanha sempre as atividades do SESC relacionadas à cultura, relacionadas ao esporte, relacionadas ao meio ambiente. A gente sabe com que carinho que o SESC trata essa questão e com certeza vocês vão acabar ajustando, arrumando ali o espaço e cuidando. Eu agradeço a sua participação, João Carlos, e a gente vai também fazer um contato com o DPJ para que eles nos esclareçam como é que vão ficar as outras áreas onde haverá replantio e tudo mais, e que isso sirva de uma lição para que não aconteça, né? Porque há pessoas envolvidas, há entidades envolvidas, então toda ação, por uma questão de organização, se faz o contato, comunica e fala o que vai acontecer, não é mesmo? Sim, acho que o mais importante é o diálogo, né? Então, a gente tem essa necessidade porque sempre quando forem acontecer novas ações, a gente consiga planejar junto. E é importante também que a população daquele entorno participe. Então, a instituição que adotou aquela área, os órgãos governamentais e a população, conseguindo arrumar um equilíbrio ali para essas ações de forma mais sustentável possível. A gente fica muito feliz com as manifestações que as pessoas tiveram, de se solidarizar com a área. Eles têm um carinho muito grande por aquele espaço, porque faz parte do convívio deles, se interagir com aquele espaço, com as ações que a gente pratica ali. Então, todo o carinho que a população teve e está tendo conosco é muito importante e mostra a importância de continuarmos com essas ações. Que bom que Estaremos assim lá. que as pessoas continuem cuidando e ajudando as entidades que se preocupam com essas ações. Conexão Campinas conversou com o senhor João Carlos Figueiró, do setor de serviços e gestão das áreas verdes, e que você tenha muitas outras áreas verdes para se ocupar muito e trabalhar bastante pelo meio ambiente e pela nossa cidade. João, muito obrigado pela sua participação, e quando precisar, Conexão Campinas, Jornal do Castelo estão à sua disposição, ok? Ok, eu agradeço. E quando nós estivermos repaginados com as novas ações, a gente mostra para vocês. Então tá bom. Algumas pessoas nos acompanharam aqui e esse vídeo vai ficar postado no canal do YouTube do Jornal do Castelo. Então eu agradeço a sua participação, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Então, Conexão Campinas volta às 21 horas, com Conexão Campinas para falar sobre o mês vocacional com os contadores de história da Paróquia Cristo Rei. Todos vocês já estão convidados. Uma boa tarde a todos e até a próxima.